é o estabelecimento da guarda em cidades diferentes, né? Você morar em cidade, o pai foi transferido para uma cidade, se separou, e aí como é que fica essa guarda, esse convívio dessa criança? E a gente tem, inclusive, decisões de países diferentes, né? Como é que isso se estabelece realmente? Como é que, na prática, a gente consegue articular guarda em cidades diferentes, pensão em cidades diferentes, né? Como é que isso se articula dentro dessas práticas colaborativas? O que eu tento mostrar dentro dessa régua do bom senso, que, né, para cada um é diferente. Levando o braço, hein? Mas é que, assim, privilegiar, né, a convivência, porque a gente tem que partir do melhor interesse da criança e não dos adultos. Então, a criança tem direito a conviver com ambos os genitores, né? Se ela não mora na mesma cidade, mas se a cidade é perto, é uma coisa. Mas se a cidade é num estado aqui no norte, a outra é no sul, essa facilidade de acesso talvez não exista. E só se dê nas férias, por exemplo. Né? Países diferentes, mais difícil ainda. Né? Parece que surgiu guarda compartilhada. Tem uma decisão recente agora, tem umas 3 semanas. Porque assim, a guarda compartilhada, a princípio tem dois, né, fatores aí. É compartilhar as decisões, que não importa se ela está no país A ou no país B. Em especial você hoje com a internet, com a tecnologia, né? E divisão equilibrada do convívio, né? Que aí você não tem muito esse convívio físico, mas você tem um convívio virtual. A Flávia pode falar melhor do que eu dessas high families, hoje em dia que se fala. Então, você poder levar, por exemplo, o pai que está longe na consulta, liga a videochamada e ele está junto no médico fazendo isso, ele está participando ali, né? Então, fazer o dever de casa junto. Vamos ligar todo dia, 6 horas da tarde, a gente vai fazer. O pai ajuda, a criança faz. Então, é uma forma de conviver, não no mesmo lugar, mas você está presente ali, você tem os laços, você firma aquilo todos os dias. E isso é uma possibilidade, isso independe da cidade. Agora, a tecnologia a seu favor. Exatamente. E também tem a questão, assim, por exemplo, de privilegiar as férias. Então, é justo que essa criança que conviveu com o pai ou a mãe o ano todo possa passar, por exemplo, seu período de férias com o outro. E claramente, eu tenho um caso agora de um cliente que ele vai se mudar para outro estado e a gente estava exatamente regulamentando a convivência, porque é guarda compartilhada. Então, é um estado que vai precisar pegar avião, não é uma coisa tão simples. É próximo, mas no centro-oeste, é meio ruim o acesso, né? E aí, o que se combinou? Que a mãe fica 1 semana de férias porque ela quer passar férias. Porque a mãe lá está cuidando, a criança vai ficar com a mãe, né? O lar de referência. Mas aí, a mãe só fica com as obrigações. E no lazer, ela não tem direito de ficar com o filho, porque o pai quis se mudar, nesse caso. Sim. Então, ele vai ter o direito de ficar todas as férias. Então, a gente conseguiu estabelecer assim. Então, ela fica numa semana de férias. Ela tira as férias de 1 semana e 3 semanas ele fica com o pai. Então, você equilibra isso daí. Então, sim, na considerando prática, que o restante é a obrigação essa guarda compartilhada em países diferentes é um pouco arriscado, não? Vocês não acham, não? Em que sentido? Vamos supor, a criança tem pai e mãe, a pessoa mora, vamos supor, na Europa. O filho vai viajar para lá. Porque aí você vai, a partir do momento que ele chega em território europeu, exato, aí a legislação vai ser de lá. Porque aí tem a questão da legislação no tempo e espaço, né? Mas em que sentido a legislação? Vamos supor, o pai fala que não vai deixar o filho voltar. A guarda, né? Mas você vai executar aqui. E aí, dependendo do país, você vai ter que depender da legislação de lá. Na realidade, a gente tem cooperação. Sim, mas a gente presume a boa-fé. Se tiver problema, vai ter que executar, vai ter que entrar judicialmente, vai ter que acionar. E quando você estabelece essa guarda compartilhada em países... Mas porque a minha preocupação é essa, porque as pessoas podem utilizar de má fé. Mas quando você estabelece a guarda compartilhada entre países, isso é muito bem pacificado entre os pais. É muito difícil você entrar nesse conflito de que ele está agindo de má fé para levar a criança, entendeu? Isso daí é mais de uma hipótese teórica. Na prática, isso não é... Quem está de países diferentes não vai ter confusão, entendeu? Não, vai passar 1 mês de férias. Eu estou com um caso agora também, super assim. A pessoa é da China. Ela se mudou para a China e a outra mora aqui no Brasil. Então, ela vem periodicamente, a criança já foi para lá, e isso funciona. Acaba sendo muito mais consensual, inclusive, do que a guarda que está por aqui, As pessoas se ajudam. Então, nesse sentido, a prática colaborativa, o direito colaborativo, significa você conscientizar as pessoas disso. Porque é no interesse da criança e não dos adultos. A criança tem que conviver com os dois genitores. Se o pai não mora, ele vai conviver...
você, digamos assim, privilegia as férias ou momentos, né, de maior espaço para a criança poder conviver ininterruptamente, e aí resguarda um período para que a mãe ou outro genitor possa conviver ali, tirar umas férias e ficar num passeio, conviver com a família. Porque a gente pega aqui, na situação que você está citando, em casos específicos que tem a composição amigável. Mas eu acredito que existam situações que hoje a pessoa, vamos supor, eu quero nem ter... precisa ir para outro país, não. As situações piores, Paulo, de quem são convive mesmo, aqui. nem São horrorosas. Às vezes a distância ajuda? A distância ajuda. Porque se torna mais difícil para a pessoa cometer um ilícito, né, num país diferente. Eu falo uma questão de guarda, sabe? Às vezes a pessoa chega num país, vamos supor, mora nos Estados Unidos, o cidadão, às vezes tem dupla cidadania, tá nos Estados Unidos, o filho chega e fala, não, tu não vai voltar. Tu vai conviver comigo. Aí você vai entrar no embrolho. Então, ou seja, a pessoa que está aqui, com a segurança que ele assim, tem né? de caminhar, entendeu? Eu conheço filho um para outro caso país assim. e depois... Eu acho que é fazer talvez um teste, o pai vai junto. O guardião daqui momento, fica né? junto, ele passa com o pai, a pessoa se hospeda. Eu já tive casos situações assim. Foi em Fazer Portugal. uma transição, A pessoa não fica, ela levava o filho, mas ela ia junto. Ela se hospedava em outro lugar e o filho estava lá com o pai, convivendo o mês todo e tal, mas ela estava aqui. E aí voltava depois, precisa ter né? dinheiro para isso, mas aí é outra realidade. Normalmente quem tem essa questão internacional, as pessoas envolvem maior poder aquisitivo, né? Então, existem alternativas para você gerar uma segurança mínima que seja de uma convivência desse tipo. Aí vai ganhando confiança, entendeu? Ano após ano. Aí a criança vai crescendo também. Às vezes se torna adolescente. As coisas vão facilitando. É isso.